Hoje eu vou fazer um aporte estratégico na carteira e quero te mostrar o motivo, afinal pode ser a última oportunidade também para você pegar esse tipo de ativo com esse potencial de valorização que ele está entregando. E eu quero discutir com vocês alguns pontos muito importantes, porque de nada adianta a valorização se você não consegue transformar isso em renda posterior. Então você, principalmente você que gosta de ser rentista, você precisa assistir esse vídeo até o final. Hoje a gente vai falar do Tesouro Renda Mais, que no momento está IPCA mais 6,95. E preste atenção no que eu vou te dizer, talvez seja uma das últimas oportunidades que você tem para aportar nesse tipo de tesouro aí próximo da taxa de 7. Deixa eu te explicar o motivo e da onde que eu estou tirando essa ideia. A primeira coisa que você precisa saber é que o tesouro direto em geral, ele é muito interligado com a taxa de juros futuras. Primeira coisa que você tem que entender e que você precisa sempre avaliar quando você está olhando as taxas aqui do Tesouro Direto, seja elas quais forem, é a taxa de juros futura. O Tesouro Direto é intimamente ligado com as taxas de juros futuras. E quando você fala futura, Léo, você está falando de quanto tempo no futuro? 2 anos no futuro? 3 anos no futuro? Normalmente o pessoal usa o DI de 2035. O que é o DI de 2035? O DI vem de depósito interbancário, foi da taxa DI que nasceu o CDI, que você tanto acompanha como benchmark. Então o DI de 2035 é o que o pessoal, o mercado em geral espera que esteja o CDI, a taxa DI, o Selicão, lá em 2035. E por que isso muda as taxas de hoje? Porque, preste atenção nessa pergunta que eu vou fazer para você. Você prefere R$1.000 hoje ou R$1.000 daqui a um ano? Presta atenção um pouquinho nos meus vídeos, você vai falar que prefere R$1.000 hoje. Porque você pega esses R$1.000, investe ele, quando chegar lá no próximo ano, você vai ter R$1.000 mais alguma coisa. Esse mais alguma coisa são juros, é o preço do dinheiro no tempo. Para você deixar de ter esse dinheiro por um ano e pegar só os R$1.000 daqui a um ano, cara, tem que ter um valor aqui. Você não empresta R$1.000 para receber R$1.000 de volta daqui 10 anos, concorda comigo? Você precisa de juros. E o mercado cobra uma taxa de juros de acordo com o que, teoricamente, a economia como um todo pode oferecer de maneira mais segura. E qual que é a maneira mais segura de se ter juros no Brasil? Exatamente. Tesouro Direto, é emprestar para o governo. E aí, essas taxas aqui, preste atenção, que isso aqui é aula para você nunca mais esquecer, hein? Presta atenção aqui no Tesouro Pré-Fixado, ele tá pagando R$13,59. Você acha que tem alguma relação com esse gráfico aqui, que é a taxa de juros futuros de 2035? Olha lá, hoje a taxa de juros futuros tá falando que tá 13,81, 13,81. Ou seja, esses preços aqui, olha só lá, os juros, olha só o pré-fixado aqui, do 2032, mais próximo lá do DI 2035, basicamente a mesma taxa. E além disso, a gente também tem os tesouros híbridos, porque isso aqui é tesouro pré-fixado, tem íntima relação com o DI futuro. E aí, vindo para os híbridos, que a gente tem uma parte pré-fixada e uma parte de IPCA, a gente tem que aprender a calcular a inflação implícita. Não vai ser algo que eu vou te ensinar nesse vídeo, porque eu demoro aí 20, 30 minutos para te explicar o que é inflação implícita. Mas o que eu quero deixar e o que você precisa entender aqui neste vídeo é que essas taxas aqui, elas também são intimamente ligadas com o DI. A única coisa é que eu vou atribuir o quanto que eu acho que vai ter de inflação também durante esse período. Então, se eu tenho que ter uma taxa de juros aproximada de 13,81 na média até 2035, teoricamente, pegando aqui um Tesouro Renda Mais 2035, por exemplo, ou um IPCA mais aqui, é porque a gente não tem o IPCA mais 2035, mas tem aqui com juros semestrais. Perceba, se teoricamente eu quero 13,81 e eu já tô ganhando no pré-fixado 7,38, fazendo a fórmula de Fischer, jogando em fatores, você vai ver aí que o pessoal tá esperando um IPCA de 5,5%, de 6% no decorrer desse período. Ou seja, toda essa informação que eu te dei, toda essa explicação, foi só para você entender da onde que vem esse IPCA mais 6. Por isso que eu falo, você tem que se inscrever no canal, tem que deixar o like no vídeo, o like é para você me motivar, para eu continuar gravando vídeo bom para você, e o botão de se inscrever é para o YouTube entender que o canal é relevante e mostrar esse vídeo para mais pessoas. Eu te prometo que todos os dias da minha vida, eu estarei aqui te ensinando alguma coisa nova de valor que eu paguei caro pra caramba e você vai aprender de graça. O segundo ensinamento desse vídeo é: Léo, por que o pessoal está investindo em IPCA mais 2065, que tá pagando IPCA mais 6,95 e não tá investindo, por exemplo, aqui no Tesouro Educa Mais, que tá pagando IPCA mais 8? O IPCA mais 8 não é mais do que o IPCA mais 6,95? É, isso aí. O IPCA mais 8 rende mais do que o IPCA mais 6. Afinal, é IPCA mais 8. Só que, quando a gente tá falando de renda fixa, híbrida ou pré-fixada,
pré-fixado, nós que somos investidores de verdade, os meus alunos ali que entraram na turma do Kraken agora, nessa nova turma da MGD, eles não têm permissão para investir em renda fixa para poder ganhar com valorizaçãozinha de IPCA mais alguma coisa, não. Quando você está investindo em pré-fixado ou está investindo em tesouro híbrido ali, IPCA mais alguma coisa, o seu objetivo não é rentabilidadezinha até o final do vencimento. Não, o seu objetivo é marcação de mercado. E quando o objetivo é marcação de mercado, a palavra mais importante, anota isso, tá? Quando o termo marcação de mercado entra na jogada, a palavra mais importante é duration. Porque a marcação de mercado é o quanto o título vai valorizar se as taxas oscilarem. Quanto o título vai valorizar se as taxas oscilarem. Por exemplo, como assim, Léo? Eu sei que é difícil para você entender aqui, eu vou te mostrar até gráficos para você entender. Se a Itaúsa valoriza 1% e você comprou Itaúsa e vendeu depois da valorização de 1%, a valorização de 1% te gerou 1% de rentabilidade. Ou seja, é bem ligadinho, né? 1%, 1%. Existe uma forma, Léo, da Itaúsa variar 1% e eu ganhar 10%? Existe, se você operar alavancado. E quando a gente olha aqui para o Tesouro Renda Mais, por exemplo, a palavra duration, que é o tempo de vencimento do título, ele auxilia demais, entre aspas, não é uma alavancagem, mas auxilia demais para que a oscilação da taxa gere um ganho absurdo. Vou te provar isso aqui agora. Preste atenção. Eu vou descer aqui, você clica aqui, ó, em histórico de preços e taxas, e a gente vai entrar aqui no histórico de preços e taxas do Tesouro Renda Mais 2065. Lá em agosto de 2024, tava com a taxa de 5,98, certo? E aí foi subindo, porque a taxa Selic foi subindo e bateu o pico lá em 23/1 de 7,53. Foi a taxa mais alta que chegou o Tesouro Renda Mais, certo? E aí depois que o Copom foi lançando as suas novas subidas ali do taxa Selic, passou para 13,25, passou para 13,75, 14,75, agora foi para 15, certo? E aí depois de 15 eles falaram assim, cara, agora nós achamos que não vamos subir mais não essa taxa Selic aí, hein? Então, com toda essa perspectiva do Copom, para que a taxa Selic não suba mais, porque a taxa Selic alta altera o DI futuro lá também. Se altera o DI futuro, vai alterar o pré-fixado e vai alterar os híbridos aqui no Tesouro Direto. Ou seja, se eu tenho mais uma estabilidade agora e uma previsão de que o Banco Central realmente não vai subir mais taxa de juros, isso abre espaço para quedas das taxas pré-fixadas do Tesouro Direto. E foi justamente o que aconteceu. Olha lá, foi caindo de 7, 7,40, 7,20, até chegar aqui no dia de hoje de 6,93. Beleza? Até aí tudo bem. Só que eu falei pra você então que nos tesouros pré-fixados e nos tesouros híbridos, que é IPCA mais uma taxinha pré-fixada, eu te disse que se a taxa oscilar, o valor do título também oscila. Se ela oscila pra baixo, o valor do título, eu quero que você anote isso aí porque eu já vou te explicar o motivo. Mas primeiro eu preciso que você anote. Se a taxa oscila pra baixo, o preço do título sobe. E se a taxa oscila pra cima, o preço do título cai. Aqui vai ficar perfeito para eu te dar esse exemplo, porque perceba aqui, ó, aqui a gente teve alta da taxa. Então se teve alta da taxa, o que aconteceu com o título? O preço do título caiu. E aqui a gente teve queda da taxa. Então o que aconteceu com o preço do título? Subiu. Vamos ver se isso é verdade mesmo? Ó, vou pegar lá e vou clicar em preço. Olha só o que aconteceu. Lembra? Alta da taxa. O que aconteceu com o preço? Lá no dia 13/8, o título estava custando R$251. E lá na hora que bateu o pico, 7,52, olha, o título estava custando R$130. Ou seja, o cara que investiu aqui, ele perdeu dinheiro na renda fixa. Por quê? Marcação de mercado. Se a taxa sobe, o preço do título diminui. E aqui é a mesma coisa, ó. Depois a gente viu a taxa caindo. Lembra lá do gráfico, ó? Taxa caindo. O que aconteceu com o preço? Olha lá, tava 130, no pico ali tava 130,50 e subiu. Hoje tá 176,96. Vamos ver, ó. Esse dia aqui foi dia 23/1 e esse dia aqui foi dia 10/7. Ou seja, a gente tem aqui um pouco menos do que 6 meses. Vamos ver qual foi a valorização, porque a taxa caiu de 7,53 para 6,95, ou seja, caiu 0,58%. Lembra do exemplo de Itaúsa? Sobe 1% a sua valorização também? Aqui caiu a taxa 0,58%. E quantos por cento que subiu o preço do título? Olha, vamos ver isso aqui. Olha lá, o preço do título hoje tá 178,96 e quando eu comprei lá, quem comprou no topo lá de 7,53 pagou 130,50. Ou seja, ganhou R$48. E quanto que ele investiu?
130,50. Então, dividido por 130,50, tem uma valorização de 37,13. Como assim, Léo? A taxa caiu só 0,58 e eu, em 6 meses, tive uma rentabilidade de 37%? Exatamente isso. Exatamente isso. Eu sei que você ficou curioso, Léo. Por quê? O que é essa duration? Meu Deus do céu, me explica isso aí. Então, toma seu café. A princesa que fez esse café aqui hoje ficou bom, viu? Rapaz do céu. Olha só, eu vou te citar um exemplo básico e você vai usar esse exemplo básico para entender esse exemplo complexo aqui, que é o Renda Mais 2065, tá? Vamos para a tela preta. Quando a gente vai para a tela preta, você tem que parar de prestar atenção aí alguma outra coisa que você tá olhando, larga o celular aí e vamos prestar atenção aqui agora, porque isso aqui vale dinheiro. Olha só, eu falei para você e perguntei para você se você prefere R$1.000 hoje ou se você prefere R$1.000 daqui a um ano, certo? R$1.000 daqui a um ano, ó. E aí nós dois chegamos numa conclusão de que os R$1.000 hoje vale mais. Por que os R$1.000 hoje vale mais? Porque eu posso pegar esses R$1.000, eu posso investir lá no Selicão, ó. Posso investir lá no Selicão, que é o lugar mais seguro para eu investir. Quando chegar aqui, ó, eu vou ter mais do que R$1.000. Então não faz sentido pra mim pegar R$1.000 no futuro. Só que aí o cara vai falar assim, não, Léo, me faz uma oferta pra eu te dar R$1.000 lá no futuro. Quanto você me entrega agora aqui, ó? Eu te dou R$1.000 garantido lá no futuro. Quanto que você me dá hoje? E a gente tem uma fórmula pra isso. Inclusive o valuation de empresas, ele é feito dessa forma. Eu vejo quanto a empresa vai ter de fluxo de caixa ao infinito. E eu corrijo todo esse dinheiro que ela vai ter de fluxo de caixa a uma taxa que eu defino subjetivamente, porque é a taxa que eu quero receber, e corrijo todos esses valores a valor presente. Aqui no caso a gente só tem um fluxo de caixa, né? Porque é só os R$1.000 que a gente tá levando em consideração aqui. E a gente precisa corrigir esses R$1.000 a valor presente, ou seja, precisamos trazer esses R$1.000 lá de um ano pra frente pra agora. Como que a gente faz isso? A gente usa esta fórmula aqui, ó. Olha só, anota essa fórmula aí. Você vai usar ela algumas vezes se você quiser subir de nível, tá? Se você quiser subir de nível, inclusive eu vou te ajudar. Ó, valor presente, VP, que é valor presente, ou seja, o valor de hoje, é igual ao valor futuro, ou seja, eu tô querendo trazer lá o valor lá do futuro para valor presente, é igual a valor futuro dividido por 1 mais a taxa. Eu vou colocar I aqui, que vem de interest, né? A fórmula é em inglês. Então, de taxa de juros mesmo, elevado ao período de tempo, elevado ao tempo. Ou seja, vamos substituir a fórmula aqui, porque agora, aplicando essa fórmula aqui na prática, você vai entender o porquê que quando a taxa cai, o valor do título sobe, e quando a taxa sobe, o valor do título cai. Você vai entender aqui agora, ó. Olha só o valor futuro. Qual que é o valor futuro? Vamos substituir os números aqui, ó. O valor futuro é R$1.000, certo? O valor futuro é R$1.000. Eu quero dividir por 1 mais a taxa. Qual que é a taxa? A taxa eu vou colocar a taxa que eu quero que corrija. Posso usar o Selic, eu vou usar aqui a taxa de juros futura, que tá de 13,81%, certo? 13,81% a gente precisa transformar isso aqui em fatores. Então, o que é 13,81%? É este número dividido por 100, ou seja, é a mesma coisa de 0,1381, beleza? Então eu só vou apagar aqui, ó, esse 13,81% é a mesma coisa de 0,1381. Então eu vou apagar aqui para poder ficar organizadinho, tá? Então, ó, 0,1381. Então, elevado agora ao tempo. A gente tá falando só de um ano, né? Então eu vou elevar a 1 aqui, ó. Mas se fosse 5 anos, se fossem 6 anos, se fosse o Tesouro Renda Mais 2065, seria mais anos. Quanto maior for o ano ali, mais diferença vai fazer na fórmula. Aqui eu tô usando um ano para poder ficar mais simples da gente fazer o cálculo. Então tudo que é elevado a 1 é o valor dele mesmo. Então aqui no final a fórmula ficou 1.000 dividido por 1,1381, beleza? Vamos ver então quanto que esses R$1.000 lá do futuro deveria valer hoje, que a gente tá calculando aqui, ó, o valor presente. Vamos ver, se um cara chega pra você e oferta assim, Léo, eu te pago R$1.000 lá daqui a um ano, e eu quero te vender por 950, você vai aceitar? Vamos ver se você vai aceitar, ó, vamos pegar aqui a calculadora agora, R$1.000 dividido por 1,1381, olha lá, R$878. Então, quanto que vale esses R$1.000 lá do futuro hoje? Se a gente for trazer para valor de hoje, 800, já até esqueci aqui, ué, que é isso? 878,65, 868,65. Ou seja, se chega um cara para você e fala assim, Léo, eu vou te dar R$1.000 lá no futuro, quanto que você me dá agora? R$950 você me dá agora? Você fala, não. 900 você me dá agora, Léo? Não.
final, eu vou te entregar lá, ó, R$ 878,65, porque aí, colocando a taxa de juros, lá no final eu vou ter R$ 1.000. Então, se você quiser, eu te dou R$ 878 agora e lá daqui a um ano você me entrega R$ 1.000. Pronto, você aprendeu a calcular valor presente, tá? Nós estamos trazendo lá o R$ 1.000 para valor presente. Beleza, Léo, entendi. Então, por que que se a taxa sobe... Agora, isso aqui é lindo demais. Essa sensação que eu tenho aqui é linda demais. Quando eu sei que você tá entendendo. Ó, se eu subo a taxa, o que que vai acontecer com o preço do título? Agora você vai entender de uma vez por todas, marcação de mercado. Se eu subo essa taxa aqui, ó, a taxa tava de 13,81, né? Tava de 13,81. Vamos supor que o Lula fica doido, vai falar que vai taxar os Estados Unidos 200%, os Estados Unidos taxa de volta, o dólar sobe pra caramba, aí o IPCA vai disparar, e aí vai subir de novo a taxa de juros futura, aí o Bacen, que é o Banco Central, vai ficar doido, nossa, vou ter que subir mais a taxa Selic. Essa indecisão faz a taxa de juros futura subir também. Vamos supor que isso acontece e a taxa de juros futura sobe lá para 20%. Vai subir lá para 20%, só para facilitar aqui o exemplo, para 20%. Então vamos fazer essa conta aqui agora. Se essa taxa fosse de 20%, fica a mesma coisa, deixa eu só apagar a minha bagunça aqui, ó. E a gente vai tirar ali o 13,81 e vamos colocar o 20%. 20% em fator é 0,2, né? 20 dividido por 100, 0,2 elevado a 1 também. Então agora vamos fazer essa conta, ó lá, vai ficar 1.000 dividido por 1,2. Vamos ver quanto que dá? Ó lá, 1.000 dividido por 1,2. Opa, Léo, entendi de uma vez por todas. Se a taxa fosse 13, era 878. Se a taxa subiu de 13 para 20, eu perdi R$ 50. Porque agora o título só vale 833. E o contrário também é positivo. Se a taxa cair, vamos fazer esse exemplo também para ficar completo. Se a taxa cair de 13, que a gente calculou lá, ó. Aqui eu vou até anotar, ó. Se for 13, vou até colocar de outra cor aqui para você lembrar, ó. Se for 13,81% de taxa, a correção de um ano é isso aqui. Se for 20% de taxa, a correção fez ficar 833. Certo? E se a correção for apenas de 5%, a taxa cair de 13 para 5%, qual que seria a nossa conta aqui? Qual que seria a nossa conta? Ué, só eu alterar aqui, né? De 20%, eu coloco 5%, que é 0,05. Opa, então aqui agora vai ficar 1.000 dividido por 1,05. Vamos ver quanto que dá isso aqui? Olha lá, os números lado a lado, para você não ter dúvida mais nunca na sua vida. Olha lá, 1.000 dividido por 1,05. Olha lá, R$ 952. Então, o meu título que estava custando 878, valorizou para 951. Valorizou para 951. Por quê? Porque eu desci a taxa. Então aqui agora a gente já passou do segundo ponto. Passamos do primeiro ponto, você entende o porquê que o pré-fixado e o IPCA+, tem aqueles valores de títulos lá, porque eles têm íntima relação com o DI futuro. Depois a gente passou por o segundo ponto agora, que é você entender o porquê que quando a taxa sobe, o título cai, e o porquê que quando a taxa desce, o título sobe. Foi para R$ 952, né? Ou seja, olha que bonito aqui que você já aprendeu. Só isso aqui já vale uns R$ 4.000 que você ia gastar em curso aí, não ia conseguir aprender e depois você ainda ia ter que entrar na mentoria pra você aprender, né? Tô te ensinando de graça. Deixa o like no vídeo aí, pô. E agora a gente vai pra terceira parte do vídeo, que é quanto maior a duration, ou seja, a duração para o recebimento do mesmo valor em título, porque duration não é a mesma coisa de tempo. É diferente. Não vai ter como eu te explicar tudo de duration aqui agora, porque tem uma aula dentro da mentoria que é 50 minutos explicando duration. Inclusive, você nem precisa aprender a calcular, porque tem calculadora de duration. Você pode digitar aí, calculadora de duration, dentro do Google aí, que você consegue. O que eu quero que você entenda é que quanto maior a duration, maior será o desconto. Porque pensa comigo, preste atenção aqui, com a explicação você vai entender. A gente já viu que se eu pego de um ano e trago a desconto, pô, vai virar 878. E se eu falo que aqui é 10 anos, eu vou ter que elevar isso aqui a 10. Olha só que loucura. Vamos ver o quanto esses R$ 1.000 daqui a 10 anos vale hoje? Vai fazer a conta aqui junto comigo, só pra você ver o quanto que o tempo faz diferença. E quanto maior for o tempo de vencimento do contrato, teoricamente maior também o tempo de duration. Então vamos ver, ó, se fosse um ano, corrigir R$ 1.000 a 13,81%, fica 878. E se fosse 10 anos, Léo? Vamos fazer a conta. Agora vamos fazer a conta lá no Excel para ficar mais fácil, porque senão não consigo fazer aqui na calculadora. Então, olha lá, o valor presente é igual a R$ 1.000, que é o nosso valor futuro, daqui 10 anos, dividido por 1 mais a taxa, que a taxa é 13,81, dividido por 1,13. E isso aqui, ó, essa taxa aqui, ela precisa ser elevada ao tempo. Ou seja, isso aqui elevado a 10. Olha só o resultado. Vou dar um enter aqui para você ver o resultado. Pau!
Olha lá, R$1.000 há 10 anos pra frente, hoje vale R$274, que é justamente o DI 2035 lá. Ou seja, se eu jogo pra daqui 20 anos, vai valer menos ainda. Se eu jogo pra daqui 30 anos, vai valer menos ainda. E aí, qualquer oscilação na taxa muda muito os preços. A duration é uma medida de cálculo, duration de McCarthy. Se você quiser aprender aí, digita no Google e vai dar uma estudada. Se você quiser aprender comigo na mentoria também, agora você vai ter que esperar a próxima turma abrir. Mas o que eu quero que você entenda aqui, que já é o suficiente para você tomar uma decisão, é quanto maior a duration, maior a volatilidade do título. Você percebeu aqui que a volatilidade da taxa do Renda Mais, olha que loucura, a volatilidade da taxa do Renda Mais foi de 7,53 para 6,95, cara. Foi 0,58% de variação de taxa e a valorização do título foi de 37%, porque a duration está muito próxima de 45, 50 anos. Então, cada 1% de taxa que mudar, você vai ter uma valorização ou desvalorização de 50%. Que se a taxa sobe, você já sabe que você perde dinheiro. Se a taxa desce, você ganha dinheiro. Então, Léo, entendi. Eu tenho que comprar o Tesouro Renda Mais, ou o Tesouro IPCA, ou o Tesouro Pré-fixado, quando eu quero ganhar com marcação de mercado, porque é só assim que você permite que eu invista, não é verdade? Se você quer ganhar com marcação de mercado, tem que ser nesses títulos aí. Logo, se o meu objetivo é ganhar com marcação de mercado, não faz sentido eu investir no Tesouro Renda Mais 2030, não faz sentido. Faz sentido eu pegar o 2065, porque a duration é mais alta, logo eu vou ter mais oscilação. E aí eu tenho que investir quando a taxa está prevista para subir ou quando a taxa está prevista para cair? Exatamente, você entendeu? Quando a taxa está prevista para cair. E hoje, no momento atual, você acha que a taxa de DI futuro vai subir ou cair? Vamos ver aqui o que aconteceu com essa taxa nos últimos 7 dias. Olha só, o que aconteceu com essa taxa nos últimos 7 dias? Aqui no dia 8 foi quando o Trump anunciou lá aquelas tarifas de 50% e o Lula retalhou com 50%, falou que ia cobrar 50% também, né? Vai tentar negociar, mas que teoricamente ele vai fazer ali de maneira recíproca. E aí o taxa de juros disparou, olha lá, foi para o máximo ali de 13,92. Saiu de 13,54 e foi para 13,92. Só que logo depois arrefeceu, cara. Arrefeceu. Se fosse alguma coisa realmente assim muito preocupante, o mercado sentisse como se fosse algo muito preocupante mesmo, essa taxa teria disparado e teria ficado lá em cima. Mas não, ela arrefeceu e caiu, agora tá aqui na casa dos 13,66 já. 13,66 hoje, inclusive quando eu comecei a gravar o vídeo, tava 13,81, lembra? Já caiu para 13,66. Ou seja, do mesmo jeito, o dólar também reagiu. Perceba, o dólar reagiu, subiu 3% e depois já caiu. Olha só, se a gente pegar aqui do dia 8, que foi o dia do anúncio do Trump, subiu só 1,5. 1,5 é muita coisa, um dólar para subir? Num dia só? É muita coisa. Mas ele chegou a subir até mais e depois caiu. Ou seja, aparentemente esses aí serão os reflexos, pelo menos no curtíssimo prazo. Ou seja, hoje, para você decidir se você vai investir em Renda Mais ou não, e aqui agora colocando ponto final para você tomar a sua decisão, porque não vou tomar essa decisão por você, é você chegar na conclusão de que, pô, Léo, eu acho realmente que as taxas vão abaixar agora, que o cupom não vai mais subir a taxa de juros, eu acredito sim que vai ter uma melhora aí no rombo fiscal que estamos tendo, no déficit fiscal, pode ser que troque esse modelo político-econômico em 2026 e a gente consegue ainda mais queda de taxa. Fato é que, se você acredita que a taxa vai cair, se você acredita que realmente não vai disparar essa taxa para cima mais, faz sentido você investir um pouquinho em Tesouro Renda Mais 2065. E perceba, não é porque o Tesouro Renda Mais 2065 é melhor do que os outros, não. É porque a duration dele é maior. E como a gente quer ganhar com marcação de mercado, a gente prefere uma duration maior. E aí perceba, eu tô falando da minha carteira, tá? Da minha carteira. Perceba aqui, ó. Na minha carteira eu tô com 2,12 de renda fixa e 4,66 de Tesouro Direto, ou seja, eu tô ali com 6% na parte do K do Kraken, que é caixa, que tem que ser de 10 a 15, ou seja, eu tenho espaço para aportar. Se eu já tivesse 20% em renda fixa aqui, eu não aportaria no Tesouro Renda Mais. Por quê? Do mesmo jeito que o Tesouro Renda Mais está sim em oportunidade, a gente tem várias outras empresas, a gente tem vários outros ativos, e fundos imobiliários, ações que estão também em oportunidade. Vocês viram os aportes que a gente fez no Adeus INSS investindo pouco, ganhando valorização de 28% também. E aí chegamos no ponto 4 desse vídeo. Perceba, preste atenção. Nós estamos investindo para quê? Para multiplicar o nosso capital infinitamente ou para conseguir uma renda passiva? Você tem que saber essa diferença. Léo, não é bom multiplicar o capital infinitamente? É bom. Você multiplica de 100 mil para 1 milhão, para 10 milhões, para 100 milhões, para 1 bilhão. Mas pensa comigo de verdade. Se você tem 1 bilhão de reais e esse 1 bilhão de reais te rende 10 mil reais por mês, não é mais vantajoso eu ter 10 milhões e esses 10 milhões me render 100 mil? Porque
que te aposenta de verdade, o que te aposenta, se você não quer consumir seu patrimônio, o que te aposenta é a renda. Ou seja, você tem que transformar a sua multiplicação de capital, que é necessária que você tenha para você crescer mais rápido, a sua multiplicação de capital em renda. Por que a gente vai investir em renda fixa então, Léo, se não dá renda? A gente quer ganhar com marcação de mercado, ou seja, não vamos manter até o final, a gente vai vender antes, vamos coletar essa valorização. Pensa comigo aqui, nesse cabra, aqui um caboclo que investiu aqui e tá com 37% de valorização. 37% de valorização. Ele pode vender agora, pegar esses 37% de valorização, e aí, com esses 37% de valorização, que não serão 37% de valorização, porque ele vai ter que pagar um imposto de renda lá de 22,5%, mas vamos pegar aqui, fazer uma conta de padeiro aqui, ó, menos 22,5%, teria ali uma valorização de 28%, certo? Ele vai pegar esses 28% de rentabilidade que ele teve, mais o capital inicial, vai ter que investir em algum ativo para gerar renda. E aí, se os ativos que geram renda estiverem já muito mais caros? Olha só, vou pegar aqui a própria carteira do Adeus INSS, tá? A gente viu aqui, por exemplo, BR Partners valorizou basicamente a mesma coisa, além dos dividendos, ou seja, com os dividendos eu já tô aqui com a rentabilidade de 31%. Óbvio, tem algumas outras ações que estão caindo, sim, o Banco do Brasil é um exemplo, o CEMIG não oscilou tanto assim, só pagou os dividendos ali, subiu um pouquinho da rentabilidade. Então, perceba, você vai investir em renda fixa para ganhar com marcação de mercado, porque ela valoriza, tem oportunidade, tá em oportunidade, tá. Você só vai investir nisso se você tem perspectiva de queda da taxa, se você já sabe o que é marcação de mercado e se você acredita que você vai ganhar com a marcação de mercado antes das ações e dos fundos imobiliários subirem, e aí você tira esse dinheiro, ou pelo menos ganhar mais, né, ter mais valorização com marcação de mercado do que o que vai ter aqui dentro dos investimentos que geram renda, para que depois você tire esse dinheiro daqui e invista no que gera renda. Léo, nossa, mas é complicado demais, Léo. Não é melhor eu só investir nos ativos que geram renda? É mais simples, mas não é melhor. Se você quer realmente aumentar a sua rentabilidade para ser acima da média, obedecer Markowitz, você precisa ter uma diversificação de carteira. Eu não montei o Kraken só para aumentar minha complexidade de investimento. Não, eu quero o mais simples possível. Mas o Kraken tem lá o pedacinho de caixa e tem uma parte do caixa que eu tenho que tentar ganhar com marcação de mercado, pelo menos, justamente para me obedecer o meu método de alocação. E esse método de alocação foi criado para ter correlação negativa, justamente para você ter mais rentabilidade no longo prazo. Nem sempre o mais complexo é o mais efetivo. Por isso que você tem que estudar e ver se realmente faz sentido ou não. Na minha opinião, humilde, chegou o momento de eu aportar agora um pouquinho em renda mais. Por quê? Porque na minha opinião, eu cumpri com todos os pré-requisitos que eu já falei para vocês. Inclusive, eu tenho mais inclinação ainda para investir nesse ativo, justamente porque a minha carteira está desbalanceada. Por isso que eu falei no início do vídeo que é um aporte estratégico, porque eu acredito sim que as taxas vão cair agora no médio, curto prazo, então eu vou conseguir ganhar com marcação de mercado. Eu já investi pra caramba em ação e fundo imobiliário, ou seja, eu já consegui coletar eles a preços bons, já tive até inclusive valorização com eles. Acredito que agora pode ser que a marcação de mercado me entregue mais e ainda tem espaço na minha carteira, justamente porque eu estou desbalanceado na parte de renda fixa. Eu estou balanceando a minha carteira de renda fixa usando uma oportunidade para isso. Então a gente vai fazer um aporte agora em renda mais. Como o mercado abre só a partir das 9h30 e agora é 9h23, eu vou deixar o printzinho aqui para você que eu fiz essa operação, tá? Eu espero que você tenha gostado desse vídeo e que isso tenha te esclarecido muitas coisas, porque sendo bem sincero, eu demorei uns 5 anos para poder aprender com marcação de mercado, porque eu nunca tinha encontrado alguém que me ensinasse de verdade. Espero que você tenha aprendido. Se você gostou do vídeo, clique no botão do like para agradecer por isso, né? Pô, você me agradecendo por isso, eu fico feliz pra caramba. Porque sinceramente não sei se trazer esses vídeos complexos e que realmente te ensinam de verdade, né? Não é só um vídeo de diquinha, eu não sei se faz sentido para você. Se fizer, clica no botão do like, se inscreve no canal. Até mais, investidores. Até o próximo vídeo.